Olá, como tem passado? Espero que você esteja bem. E aí, tá gostando do nosso curso? Eu estou adorando estar aqui com vocês. Na aula de hoje, nós vamos iniciar um assunto novo, que são os direitos sociais. Nós falamos dos direitos individuais até agora, e dessa aula 4, 5 e 6, nós vamos falar sobre os direitos sociais. Os direitos sociais nascem no Estado social. É uma filosofia, essa filosofia ela vem lá do século XIX, lá dos anos de 1800, e você encontra na língua inglesa chamada Welfare State, que significa Estado de Bem-Estar Social. É uma corrente jurídico-filosófica que prega que o Estado deve garantir não apenas os direitos individuais, mas também os direitos sociais aos cidadãos. Esse é um argumento de que o Estado deve garantir o piso vital mínimo para que uma pessoa viva bem. Ou seja, as condições mínimas para o cidadão. São conhecidos como os direitos de segunda dimensão, visto que os de primeira dimensão são os direitos individuais, como vimos nas aulas anteriores, que nascem com a Revolução Francesa. Na Constituição Federal Brasileira, esses direitos estão nos artigos 6º ao 11. Esses artigos eles vêm complementar aquelas garantias lá do artigo 5º que nós já estudamos. Então vamos começar pelo artigo 6º, que garante os seguintes direitos: a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Esses artigos, essas garantias, nós vamos começar a estudar nessa aula e vamos até a aula 6, como eu já adiantei. E é importante lembrar também que eles começam lá no artigo 6º e eles vão se expandindo pela Constituição. Então, por exemplo, o direito à educação, ele vai ter reflexo lá no artigo 205 da Constituição, o seu detalhamento. O direito à saúde no artigo 197 e assim por diante. Vamos ver cada um deles em separado. Começamos aqui pelo direito à educação. É um direito muito importante para a nossa sociedade. Assim como os direitos individuais, os direitos sociais são muito importantes. A educação, como eu já adiantei na abertura desse curso, a educação liberta a pessoa. Ele tem início lá no artigo 6º e depois ele vai ser detalhado nos artigos 205 a 214 da Constituição Federal. Note que a Constituição deu bastante espaço para proteger esse direito que é tão importante para todos os cidadãos. No artigo 205, fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Esse artigo foi regulamentado pela Lei 9.394 em 1996, conhecido como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB. Nela estão contidos os principais princípios para o ensino no Brasil. Eles estão no artigo 3º dessa lei e são: primeiro deles, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Significa que o poder público tem que oferecer escola para todos, escola gratuita. O segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Quer dizer que você pode pensar e agir dentro daquilo que você acredita. É vedada a opressão de ideias, de grupos dominantes, por exemplo. Dentre outros princípios estão o de garantia de gratuidade do ensino público. Outro, a oferta de ensino público e privado. Então, significa que o Estado tem que promover o ensino público e autorizar o ensino privado. Durante anos, o ensino foi público. O ensino universitário, por exemplo, ele era somente público.
Foi a partir do governo do Collor que ele reformulou, reorganizou, por meio de uma emenda constitucional, o artigo 205, e passou o ensino universitário autorizado a funcionar em universidades privadas. A Constituição Federal, no artigo 212, prevê os percentuais de investimento em educação no país. A União deve investir pelo menos 18% e os estados, Distrito Federal e municípios, pelo menos 25%. Esses são indicadores importantes e caem bastante em concurso. Então é só memorizar esses números para você conseguir fazer as questões também. Um outro direito social importante, importantíssimo, eu diria, é o direito à saúde. É direito de todos e dever do Estado também. Está previsto lá no artigo 197 da Constituição Federal. É regido pelo princípio de acesso universal à saúde, que quer dizer que todos têm direito ao atendimento no Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E de onde vêm os recursos da saúde? Segundo o artigo 198, parágrafo 1º, esses recursos vêm do Orçamento de Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E qual é o percentual de investimento? Bom, segundo a Emenda Constitucional número 29 de 2000 e a Lei Complementar 141 de 2012, a União deve investir pelo menos 12% em saúde e os estados, Distrito Federal e municípios, pelo menos 15%. Um outro direito importante é o direito à alimentação. Você note que são direitos sequenciais. Por quê? Você tem que ter saúde, mas para ter saúde você tem que ter alimentação. Não adianta você ter uma boa saúde e não ter alimento, você vai acabar adoecendo. O direito à alimentação é um direito social garantido aqui por uma lei, tá? É a Lei 11.346 de 2006. Portanto, é uma lei bem nova. Ela é bem recente porque essa é uma conquista social das últimas décadas. Essa lei criou o CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CISAM é ligado ao Ministério da Cidadania e tem como objetivo garantir que ninguém passe fome no Brasil. Dentre outros direitos estabelecidos pelo CISAM, está o acesso à água, o Bolsa Família, distribuição de cestas básicas, dentre outras tantas ações sociais. Esse Bolsa Família aqui, ele teve início, é um projeto que ele teve início com o Fome Zero, então a história dele é bem anterior, mas ele acabou sendo positivado mesmo por meio dessa lei. Tudo isso para garantir a dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental da Constituição, que está lá no artigo 1º da Constituição, que é a base da nossa Constituição. Um outro princípio também muito importante, que é para garantir a nossa dignidade, é o direito ao trabalho. Não adianta você ter saúde, não adianta você ter alimentação, mas se você não conseguir trabalho, é muito difícil viver sem trabalho, faz parte da dignidade humana também. Não confunda aqui direito ao trabalho com o direito dos trabalhadores. É uma divisão doutrinária, você tem que ficar atento a isso. O direito dos trabalhadores estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. O direito ao trabalho é mais amplo, significa que é um direito de acesso ao trabalho. Ele está previsto no artigo 170, no caput da Constituição Federal, no artigo 170 caput, nos seguintes termos: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Portanto, são direitos socialistas, porque a nossa Constituição ela é compromissária, ela é uma Constituição híbrida, que tem direitos capitalistas e direitos socialistas. Ele aparece também como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal, como princípio fundamental dos valores sociais, do trabalho e da livre iniciativa. Esse direito também aparece como uma das dimensões do Estatuto da Cidade,
que é a Lei 12.587 de 2012, que é a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Ou seja, não existe política urbana sem o trabalho. Recapitulando, então tem o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que trata da política urbana. A política urbana foi regulamentada pela Lei nº 12.587 de 2012, que é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade tem, em uma das suas dimensões, o trabalho. Portanto, ter trabalho digno e honesto é um direito fundamental e um direito social de todos os brasileiros. Já os direitos trabalhistas estão previstos nos artigos 7º ao 11º da Constituição Federal. A primeira coisa que você deve saber é que a Constituição Federal equiparou trabalhadores urbanos e rurais. Até então existia uma discriminação, por assim dizer, dos trabalhadores rurais em relação aos trabalhadores urbanos. Para a Constituição Federal, todos são iguais, todos são simplesmente trabalhadores. E inclusive, a empregada doméstica, viu? Os direitos dessa categoria, dos trabalhadores domésticos, tão importante para a vida de todos nós, foram incluídos na Constituição Federal por meio da Lei Complementar número 150 de 2015. Aqui, pessoal, já vou dar uma dica para vocês em relação a estudo para concurso e também para o exame de ordem. Toda vez que um direito for incluído por uma lei complementar, significa que esse direito, que esse assunto tem muita chance de cair em concurso. Porque como a Constituição, a forma originária dela é de 88, significa o quê? As bancas examinadoras sempre pensam da seguinte forma: vamos pegar as normas mais recentes e questionar em concurso. Então, tudo que tiver lei complementar, fique de olho, que tem grande probabilidade de cair em concurso. Não sabia dessa, né? Pois é, essas dicas a gente acaba aprendendo. Então, essa lei complementar trouxe diversas mudanças quanto à jornada de trabalho, FGTS, adicional noturno, intervalo de alimentação, salário família, dentre tantos outros direitos para os trabalhadores domésticos. Veja com calma essa lei complementar, porque ela é muito importante. Continuando aqui, os direitos trabalhistas estão garantidos no artigo 7º da Constituição Federal e são distribuídos, gente, em 34 incisos. Destaco aqui alguns deles, mas é importante que você dê uma olhada lá na lista completa do artigo 7º. O primeiro deles, direito à segurança no emprego. Preste atenção, já começa aqui. Segurança no emprego é diferente de seguro-desemprego. Então vamos lá. Segurança no emprego significa a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa e está previsto lá no inciso 1º do artigo 7º. Já o direito ao seguro-desemprego está garantido no inciso 2 do artigo 7º e está regulamentado pela Lei 7.998 de 90, que é a Lei do Seguro-Desemprego. Então, o seguro-desemprego é um seguro, então significa que você vai receber um valor durante o tempo que você precisar. O seguro-desemprego, antes, ele era de 6 meses. Atualmente, ele é de 3 meses. E vai depender da quantidade do teu salário para que você tenha o cálculo do seguro-desemprego. Dependendo do seu salário, você pode receber 1.800 de seguro-desemprego ou menos. Aí varia da sua faixa salarial. O terceiro é o direito ao fundo de garantia. Esse direito é previsto no inciso 3, aqui do artigo 7º. Aqui cabe uma observação, pois ele é ao mesmo tempo um direito como também um dever. É um dever do empregador e um direito do empregado. Importante lembrar, gente, que esses direitos são direitos de segunda dimensão e eles foram inseridos aqui no Brasil. A Constituição brasileira de 88, ela garante esses direitos.
Mas esses direitos começaram a ser inseridos na Constituição lá no governo de Getúlio Vargas. Então são direitos bem antigos e na Constituição Federal ele ganhou várias dimensões. Mas essa história mesmo começou lá com Getúlio Vargas. Destaco também o direito de irredutibilidade do salário, que lá no inciso 6º do artigo 7º. Mas atenção, existe uma exceção. O salário pode ser reduzido quando houver um acordo em convenção ou acordo coletivo. É uma regra que cai bastante em concurso público, portanto, fique atento. 13º e salário mínimo também são garantias desse artigo 7º. Férias, igualdade de salário entre homens e mulheres, dentre tantos outros. Então, fique atento, dê uma olhada nesse artigo 7º, porque esse artigo é muito importante. Destaco aqui uma observação, um assunto bastante cobrado também em concurso, que é o direito de greve. É um assunto que requer um pouco de atenção e que você tem que pensar um pouquinho. Ele é garantido pelo artigo 9º da Constituição Federal. O artigo estabelece que quem decide se deve parar ou não são os trabalhadores. Então, é uma prerrogativa dos trabalhadores. Fique atento a isso. Essa paralisação pode ser parcial ou total. Essa é a regra geral. Fique atento a isso, pois a regra muda para o servidor público. Em relação ao servidor público, a norma é do artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. Esse artigo 37 é lá da administração pública. O assunto foi parar no STF, pois antigamente os servidores públicos não tinham direito de greve. O STF decidiu que a greve dos servidores deve atender ao princípio da continuidade dos serviços públicos. Então, o que isso quer dizer? Ela não pode ser total, como na iniciativa privada. Funcionários da iniciativa privada podem fazer paralisação total. No serviço público, não pode, ela tem que ser parcial. Por quê? Porque existe na administração pública o princípio da continuidade dos serviços públicos. Por esse motivo, a paralisação dos serviços públicos, dos servidores públicos, quaisquer que sejam, pode ser apenas parcial e deve ser comunicada previamente com uma antecedência mínima de 72 horas. Essa comunicação são os servidores públicos comunicando ao órgão a qual ele trabalha que eles vão entrar em greve, para que o serviço público possa promover ali a continuidade dos serviços públicos. E eles têm que ficar, pelo menos, um contingente de 30% trabalhando. Não pode ser todo mundo em greve. Fique atento a esses detalhes que são cobrados, como eu já adiantei, muito em concurso. O outro direito social importante, que nós vamos comentar, é o direito à moradia. A moradia, gente, é um dos principais problemas dos brasileiros. Vocês já devem saber disso muito bem. Ele é tão importante que tem uma emenda constitucional só para ele. Olha aqui a emenda constitucional de novo. Tudo que tem emenda constitucional você tem que ficar de olho. É a emenda número 26 de 2000. Já vai memorizando aí. Emenda 29 é da educação, emenda 26 é da moradia. Vá memorizando. Ele aparece como garantia constitucional também lá no artigo 23, inciso 9º, que delega a todos os entes federativos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, aqui nós estamos falando de pacto federativo ou de federalismo, a obrigação de promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento. É uma previsão constitucional muito importante, porque a habitação e saneamento, gente, figuram dentre os principais problemas do povo brasileiro. Então, você tem uma ideia, 80% das cidades brasileiras não têm saneamento básico. A moradia é tão importante que existe até uma lei dizendo que o bem de família é impenhorável. Olha aí. Trata-se da Lei 8.009 de 90, que também tem a finalidade de atender a esse direito social que é a moradia. Também a súmula 364 do STJ decidiu
pela impenhorabilidade do bem de família, também por pessoas solteiras, separadas ou viúvas. Então, se você é solteiro, se o seu único bem é uma casa, ele não pode ser penhorado. Atenção, fique atento ao direito à alimentação e à moradia, né? Pois ele já foi alterado, esses direitos já foram alterados 2 vezes. Por causa desses 2 direitos, a gente tem 2 alterações na Constituição Federal. Então, ele é um assunto bastante cobrado em concurso mesmo. Direito ao transporte. Pessoal, o direito ao transporte é um complemento do direito de ir e vir, que é uma garantia fundamental, direito individual. E aqui ele se completa. Porque o que adianta você ter o direito de ir e vir se você não tiver a condução para ir e vir? Não faz sentido, né? Então, o direito ao transporte é um direito social que complementa um direito individual, que é o direito de ir e vir. Pois para você se locomover, a necessidade de estradas, ruas, meios de transporte, da própria infraestrutura de transporte, do ônibus, do carro, etc, etc. O transporte tem uma função social muito importante. Já parou para pensar que sem transporte você não sai de casa, você não vai à escola, você não vai ao trabalho, você não se diverte? Pois bem, por transporte entendemos tudo que nos leva a algum lugar. Carro, avião, bicicleta, etc. Por isso precisamos de infraestrutura. Avenidas, ruas, viadutos, pontes, ciclovias, aeroportos, rodoviárias. Uma infinidade de infraestruturas para que você possa ir e vir. Nós vamos falar de segurança também daqui a pouco. Porque a segurança também é importante. Que adianta você ter tudo isso e não conseguir sair à rua por medo de bandido? Então, está vendo como tudo isso é tão importante para todos nós? E fique atento, hein? Isso é cobrado em banca de concursos. Vamos ver? Separei aqui uma questão da concurso de técnico administrativo lá do TRT, da Fundação Carlos Chaga. A história é a seguinte: tendo em vista a disciplina da Constituição Federal a respeito do direito de greve, considere as seguintes assertivas. Primeira, é vedado, em qualquer hipótese, o exercício do direito de greve pelo empregado público. Segunda, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Terceiro, o exercício válido e regular do direito de greve por toda e qualquer categoria profissional depende de prévia previsão em lei que o autorize. Está correto o que se afirma apenas em letra A, 2, letra B, 3, letra C, 1, letra D, 1 e 2, letra E, 2 e 3. Consegue responder? Vamos lá então resolver? A resposta correta é a alternativa A. A primeira está errada porque o servidor público tem direito de greve garantido no artigo 37, inciso 7. A terceira também está errada porque o direito de greve não depende de lei, pois está garantido no caput do artigo 9º da Constituição Federal. É isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui comigo nessa aula. Esse assunto é um assunto muito interessante. Aprenda a gostar desses assuntos, porque é tão bom quando você aprende um assunto que é complexo, significa que você está evoluindo. Eu fico muito feliz de participar dessa evolução com você. Se tiver dúvida, já sabe, comente aqui que nós vamos esclarecer. E nos vemos na próxima aula. Um abração para você. Até mais.